Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, dia 16 de março, último dia da nossa temática que diz: a causa é sempre espiritual. E hoje, para a nossa meditação, nós iremos ler no livro de João, capítulo 9, versículo 2, que diz: E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E o VIP do dia, ele traz a seguinte explicativa: a razão de aquele homem ter nascido cego era espiritual. Os discípulos pensavam que tal razão fosse o pecado. Então, o Senhor Jesus declara que o motivo espiritual por trás daquela enfermidade era o desejo de Deus de mostrar a sua glória aos homens. Sempre haverá uma motivação espiritual por trás dos fatos. Apenas precisamos saber qual. Amém? Irmãos, lendo o livro de João, o capítulo 9 específico, ele fala a respeito de um cego, o qual o Senhor Jesus curou, né? E indo mais a fundo, nós vemos aqui, né, que os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele? Era muito comum, na época, eles associarem os problemas, as dificuldades e até mesmo as enfermidades relacionavam com o pecado, como se alguém tivesse pecado, se a própria pessoa tivesse pecado ou os pais dela, eram consequências dos pecados. E o Senhor Jesus, ele quis mostrar que não, que aquela cegueira era de nascença e havia algo espiritual por trás daquela cegueira, que era mostrar a glória do Senhor Deus aos homens, né? Mostrar o quanto é grande o nosso Deus. Tanto que ele poderia ter só falado, né? Volte a ver, ou só passado as mãos, que o cego voltaria a enxergar. Mas não, ele cuspiu, fez um lodo e passou nos olhos do cego e pediu para que ele lavasse. E assim ele voltou a enxergar, né? Como um milagre de Deus, para que pudesse honrar o nome de Deus, né? Glorificar o nome do Senhor. E trazendo isso para os dias de hoje, em questão da cegueira, o cego, se a gente for colocar esse cego de nascença, ele fala sobre as pessoas, né? Ele mostra sobre as pessoas, porque em certo sentido, todos nós, enquanto não escolhemos Jesus como nosso Salvador, nós nos mantemos cegos para as coisas para as coisas de Deus. E nós só enxergamos as coisas do mundo. E hoje o mundo, ele tem uma ideologia muito forte de acabar com a palavra de Deus. Tanto que a gente vê atualmente, né, políticas, em questão de política, falando algumas coisas que têm sido aprovadas, que têm sido colocadas em pauta, que beiram ao absurdo, mas as pessoas não se manifestam, porque elas estão cegas espiritualmente, porque elas não conhecem ainda, não tiveram contato com o Senhor Deus, a luz do mundo, algo que pudesse descobrir o tampão dos seus olhos, né? E que nós possamos cada vez mais orar, clamar, pedir a Deus para que Deus venha tirar a cegueira espiritual deste mundo, que as pessoas possam enxergar os absurdos, né? Que nós possamos sermos pessoas que falem da palavra de Deus, que mostrem ao mundo a palavra de Deus, né? Para que as pessoas possam enxergar e se voltar a Ele. Irmãos, hoje a oração do dia é pelo nascimento do desejo de corrigir rotas. Amém? Um ótimo sábado a todos. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.